Prezados irmãos e irmãs, segunda-feira da primeira semana do Advento. Palavra certa na hora certa. A leitura é do livro do profeta Isaías, o capítulo 2, de 1 a 5. O salmo é o 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Santo Evangelho é segundo São Mateus, o capítulo 8, de 5 a 11. Bonito ver que o tempo do Advento se abre com a alegria da proclamação de que a salvação é dada a todos. O profeta Isaías move-se pela fé na eleição do seu povo por parte de Deus. O objetivo dessa escolha era obter uma resposta generosa e eficaz. Deus se sente como que traído pelo comportamento do povo e por isso estende o apelo a todas as nações depois de ter castigado os seus filhos infiéis. Mas Jerusalém será para sempre a cidade de Deus, a cidade da justiça, após ser purificada pela prova, podendo assim tornar-se o centro ideal para o qual tenderão homens de todas as nações. O cristão é por vocação testemunha de paz, condena toda violência, pondo de lado as ideologias que a sustentam e os sistemas políticos que a fomentam e as elimina de cada comportamento seu. O profeta Isaías, com seu olhar de fé, descortina na história um duplo movimento. Um movimento ascendente da parte do homem que progride, que procura a Deus, e um movimento descendente da parte de Deus que vem ao encontro do homem, por meio da sua palavra, para o atrair para si. O futuro da humanidade não será a catástrofe, mas a unidade, a paz universal. A vinda do Messias provocará entre os povos um movimento inverso ao que aconteceu em Babel. À confusão e à dispersão sucederá a união entre os homens e sua proximidade com Deus. Jerusalém será a cidade de Deus para sempre. No Santo Evangelho, vemos Jesus exaltar a fé de um pagão como verdadeira fé salvífica. Com este relato, São Mateus propõe um caminho de fé que vai da confiança em Jesus, que pede e quer curar, ao acolhimento da sua pessoa como enviado de Deus, à abertura sincera e total que desemboca na fé. Esse centurião tinha todo um departamento de soldados à sua disposição. Ele mesmo diz: eu tenho muitos sob minhas ordens. Se digo a um vai, ele vai. Se digo vem, ele vem. Se a outro digo faz, ele faz. E ele crê na palavra de Jesus. Crê a ponto de nem querer que Jesus vá até sua casa, para que Jesus não se contaminasse. Ele era um pagão. Então ele crê na palavra de Jesus, antes mesmo de ser tornado por Jesus um cristão, antes de ser acolhido na comunidade, ele já cria. Ele tinha fé verdadeira. Quantos de nós estamos dentro, convivemos com Jesus, inclusive, e não cremos? Aqui ele está dizendo que pode muito, mas há coisas que só Jesus pode. Ele pode fazer muito, mas há situações que só Jesus resolve. E há alguns casos que só Jesus dá jeito. Ele crê firmemente, por isso ele é admirado por Jesus. Terminando o relato, São Mateus acrescenta uma palavra de Jesus que evoca o banquete do fim dos tempos em que hão de participar também os pagãos. São Mateus, que é hebreu, parece querer provocar ciúmes nos seus irmãos hebreus e sacudir a sua excessiva segurança por serem o povo eleito. Sim, é um povo eleito, mas que não valoriza a eleição, não tem fé suficiente, não crê, não acolhe Jesus. E isso, infelizmente, acontece muitas vezes conosco. Nos acostumamos com Jesus, não buscamos, não o acolhemos. Paramos antes de começarmos a busca, às vezes começamos a buscar e logo desistimos. Qualquer coisa serve como desculpa. Nós sabemos que
Aqui é um milagre em favor de um pagão excluído do povo de Deus. Ele dá prova de uma fé que não havia sido demonstrada ainda em Israel. Assim, Jesus o apresenta como um membro do novo povo de Deus, que não mais será formado por aqueles que pertencem a uma raça, a de Abraão, mas por aqueles que têm fé como Abraão. Quem, crendo servir a Deus, se faz servir por ele ou dele se serve, recebeu em vão o chamado, e no banquete deverá ceder o lugar a outros menos preparados. E centurião, primeiro dentre tantos adoradores que virão de longe para reconhecer o verdadeiro Deus, torna-se deles o protótipo. Seu amor ao próximo, sua fé é tão grande a ponto de merecer o elogio de Jesus. Grande também é sua humildade, é digna de admiração. Suas palavras, Senhor, eu não sou digno, ainda são usadas para nos disporem a receber Cristo na Eucaristia. Milhões de crentes de todos os tempos fizeram nas próprias. Que façamos nós também. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Esse é o tempo de nos deixarmos ser purificados, é o tempo da graça. Deixarmos ser curados, para então vermos o Senhor que chega, sermos abraçados por Ele e entrarmos nessa festa da fé. Que São Francisco Antônio Fasani rogue a Deus por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Votos de um abençoado e frutuoso advento a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.